Meus amados irmãos, hoje é dia do bom pastor. Os pastores no tempo de Jesus estavam na mais baixa escala social. Ninguém queria ser pastor. Era uma profissão muito ruim, muito humilhante. Vejam bem, os pastores eram pessoas ignorantes, pessoas iletradas. Eram pessoas sujas, cheiravam mal, eles dormiam com as ovelhas. Eles ficavam dias e dias e dias andando suados, sem tomar banho. E sobretudo os pastores eram conhecidos pela sua falta de religiosidade. Por isso eles eram desprezados pelos fariseus, porque eles não tinham qualquer religião. Não dava, né? Eles passavam dias e dias no meio do campo, no meio das montanhas. Como é que eles vão, falando na linguagem de hoje, como eles iriam à igreja nos domingos? Não tinha jeito. Portanto, é muito estranho que Jesus tenha escolhido a imagem do pastor como a sua imagem. Como é que Jesus escolhe a imagem do pastor, levando em consideração que o pastor era tudo isso? Na verdade, Jesus não, quando ele escolhe esse título para ele não está se referindo a isso tudo que eu falei. Mas ele se identifica com aquele pastor que conhece cada ovelha pelo seu nome. Aquele que vai atrás da ovelha que se perde, da ovelha que anda por caminhos perigosos. Ele é como o pastor que cuida e protege as suas ovelhas. É nesse sentido então que Jesus escolhe para ele mesmo esse título. E ele escolhe de uma maneira muito interessante. Os fariseus a todo instante queriam saber: quem você é? Qual a sua identidade? Qual o seu nome? Quem você é? Afinal de contas, para ficar pregando e falando de Deus desse jeito. Quem você é? Você é algum sacerdote? Você é algum fariseu? Você é alguém? Quem você é? Jesus poderia ter falado: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Rei, sou isso ou aquilo. O que ele disse? Eu sou o bom pastor. Assim que Jesus se identifica para os fariseus e para o mundo: eu sou o bom pastor. E se você quiser saber quem é Jesus, então essa é a melhor resposta. Jesus é o bom pastor. Jesus nunca quis esses títulos que nós lhe damos muitas vezes, né? O Senhor, o Rei poderoso, isso e aquilo. Ele sempre quis ser conhecido como o bom pastor. E se ele é o bom pastor, quem sou eu? Se Jesus é o pastor, quem somos nós? Somos as ovelhas. Muito bem. Nós somos as ovelhas. E pensar que somos ovelhas soa muito bem aos nossos ouvidos, não é? Ah, eu sou a ovelhinha de Jesus. Não é bom ser a ovelhinha de Jesus? Parece muito bom, mas não deveria soar bem aos nossos ouvidos, não. As ovelhas são os animais mais estúpidos da natureza. São os animais mais sujos do reino animal. O cachorro se limpa, não se limpa? Ele se lambe, as aves se limpam. O gato, já viu o gato? Quem tem gato que levante a mão? Eu não vou nem perguntar quem tem cachorro. Você não tem cachorro ainda? Seu pai está demorando, viu? Você tem cachorro? O cachorro não se limpa? O cachorro se limpa, né? Todos os animais são higiênicos na natureza. A ovelha não se limpa, ela não fica se limpando. É um animal sujo. É um animal sujo. Então, gostou de ser ovelha? Ovelha é animal estúpido, ovelha é animal sujo. Quando Jesus olhou para a multidão que o seguia, ele disse: eu tenho pena desse povo, pois são como ovelhas sem pastor. Isso pode parecer um elogio, mas é sinal de preocupação,
Pois ovelha sem pastor é uma ovelha morta, é uma ovelha sem salvação. Como eu disse, meus irmãos, a ovelha não é esperta, ela não sabe se virar sozinha. Eu acho aí um sinal de compaixão de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não são nada, vocês não conseguem ser nada, vocês não têm salvação. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Apenas um exemplo. O pastor, ele conduz a ovelha para o pasto. Se você pega um cavalo, qualquer outro animal, ele vai procurar, come um pouco aqui, vai, né? Um boi, depois ele vai procurar outro pasto. A ovelha, o pastor conduz num lugar, ela fica comendo. E quando acabar o pasto, quando acabar a grama, o que ela faz? Ela vai comer até o barro. Se você não muda a ovelha, ela não tem condições de se virar sozinha, ela não sobrevive sozinha. Então, as ovelhas, elas têm um grande problema, elas não enxergam longe, elas só enxergam ali, no meio delas, onde elas estão vendo. Ela não consegue nem ver o alimento que está mais distante delas. Então, elas, não vendo direito, quando o lobo chegar, o que acontece? Ela não vê o lobo chegar. E elas não sabem se virar e correr. Então as ovelhas são tímidas, são assustadas e medrosas. Se você soltar o seu cachorro a 30 quilômetros de distância, o que acontece? Eles voltam para casa. Solta um gato a 30 quilômetros de casa, ele volta para cá. Solta uma ovelha. Uma ovelha perdida é isso. É uma ovelha perdida. Ela fica perdida para sempre. Como ovelhas, nós não sabemos lidar com os nossos problemas, meus irmãos. Coloque isso na cabeça de vocês. Ontem eu participava de uma conversa que uma pessoa reclamava da cunhada dela. Típico, né? Reclamava do cunhado, da sogra. Mas ela reclamava da cunhada dela e o outro reclamava da mãe. A minha mãe sabe que não dá para suportar aquela situação e fica naquela situação. A minha cunhada sabe que não pode ficar naquela situação e continua naquela situação. Porque nós somos ovelhas. Porque nós temos medo. Nós somos medrosos, nós somos perdidos, nós não sabemos lidar com os nossos próprios problemas. Nós ficamos tão acostumados numa coisa, que nós temos medo de sair. Não é assim? A gente se acostuma, por exemplo, vai no restaurante, a gente senta sempre no mesmo lugar. A gente fica contente que o dono do restaurante conhece a gente. Mas também você só vai naquele restaurante. Você só se senta no mesmo lugar. Aí você está aqui, nesse restaurante, você está achando interessante? Veja o banco da igreja. Eu só me sento naquele lugar. Se não estiver naquele lugar, eu não gosto. Porque nós gostamos de demarcar espaço para nós. Nós gostamos de nos sentir seguros. Nós não gostamos de mudança. Nós somos ovelhas. E como ovelhas, meus irmãos, nos sentimos perdidos. Se tiver que mudar alguma coisa, algum item na minha vida, eu me sinto perdido. Mas vejam bem, quando estamos perdidos, Jesus, como bom pastor, gosta de nos conduzir. Ele se chamou de bom pastor porque ele sente prazer de nos conduzir. Então ele diz para nós: pare de ficar batendo a cabeça para lá e para cá, eu conduzo você. Eu sei para onde eu tenho que te levar. Deixa que eu sou o pastor, eu cuido, eu tomo conta. Eu me preocupo por você. Eu providencio uma boa pastagem. Não se preocupe. Jesus fala que tem outro personagem no Evangelho. Qual o outro personagem que tem no Evangelho? O mercenário, né? O mau pastor, o mercenário. Vejam bem, esse mau pastor, ele é contratado.
Ele não é o dono das ovelhas, ele é contratado para tomar conta das ovelhas. Vocês acham que uma pessoa que não é dono das ovelhas vai cuidar das ovelhas, vai saber o nome das ovelhas? Não. Quando aparecer o lobo, quem é o primeiro a fugir? O mercenário, o mau pastor. Ele sai correndo, ele não toma conta. Como as ovelhas não lhe pertencem, ali tanto faz. Vem o perigo, ele sai correndo para se proteger. Vejam bem, um dia, olha essa historinha. Estava lá um guia de excursão levando o pessoal para Israel. Lá em Israel é muito comum ver pastores mesmo, andando na frente e as ovelhas andando atrás. Eles vão na frente e as ovelhas vão atrás. Ele é o líder. Um dia o guia turístico com um ônibus cheio lá, olhou e o pastor estava atrás. Ele falou: ué, eu nunca vi um pastor atrás empurrando as ovelhas. Eu vejo na frente as ovelhas andando atrás dele. Aí ele desceu do ônibus e foi falar com o pastor: escuta, eu acho interessante, porque você está levando as ovelhas ao invés de ficar na frente das ovelhas, liderando as ovelhas. Aí o homem olhou para ele e falou assim: mas eu não sou pastor, eu sou açougueiro. Eu sou açougueiro. Isso, meus irmãos, agora no lado espiritual nos leva a questionar assim: quem eu permito que me leve? Quem eu permito que me guie na minha vida? Nas mãos de quem eu tenho colocado a minha vida? Muitos de nós, como ovelhas, nós temos permitido que a ansiedade nos leve, que a tristeza nos conduza, que o medo nos libere. Não é verdade? Nós somos guiados pelo medo. Tem gente que é levada pelo medo, a vida delas depende do medo, não saem de casa, porque o medo toma conta da vida delas. Não fazem absolutamente nada além daquilo que está acostumado, porque tem medo de avançar na vida. Se o seu caso é assim, porque eu acho que todos nós somos assim, nós temos alguém que nos conduza que não é Jesus, ou a preocupação com os nossos bens materiais, né? Com dinheiro. Quantas preocupações que tomam conta da nossa cabeça, e que não é o bom pastor que diz assim: eu tomo conta de você. Preste atenção nessa historinha. Em Nova York, certa vez, o pai morava lá com a filhinha dele, uma menininha muito bonitinha, de 9 anos, loirinha, bonitinha e cega, completamente cega, a menina de 9 anos. Um dia seu pai precisou ir ao supermercado e a deixou na frente da televisão, claro, escutando. Ela não via nada, mas só escutava. Foi fazer compras. Quando retornou das compras, viu uma grande movimentação ali no seu prédio. Ele morava ali pelo 3º andar. Estava pegando fogo justamente no 3º andar. Isso é um fato real. E a menininha estava lá, o pai sabia. E a escada dos bombeiros não conseguia chegar lá. Eles não conseguiam salvar a menina. O pai, desesperado, vendo aquela situação, chegou lá embaixo e gritou lá para a janela: filhinha, você está me ouvindo? O papai está aqui. O papai vai tomar conta de você, mas você precisa pular quando eu contar até 3. Você está preparada? A menininha então foi tocando na janela para se localizar e falou para o pai: sim, pai, eu estou preparada sim. Então tá bom, eu vou contar até 3 e você pula. 1, 2, 3. E ela pulou nos braços do pai. E ela pulou completamente confiante. Não enxergava nada, mas ela pulou confiante. E tudo porque ela sabia que o pai, que aquela voz que ela ouvia era a voz de alguém que a amava. Ela reconheceu a voz.
Se fosse outra pessoa, talvez não tivesse pulado, mas aquela voz ela ouviu, e ela teve confiança naquela voz. Meus irmãos, existe uma voz que nos chama a todo instante para pular. Às vezes há tantas vozes embaixo que nós não conseguimos distinguir aquela voz que realmente nos ama, aquela voz que realmente nos quer bem, mas a voz continua lá nos chamando. É a voz do bom pastor falando constantemente em nosso coração. Ele nos diz: pule, tenha confiança em mim, dê um salto na sua fé, porque eu estarei aqui te segurando. Eu estarei aqui te segurando. O bom pastor, meus irmãos, é o Senhor ressuscitado. Ele está conosco. Ele não nos deixa sozinhos. E quando tivermos que dar um salto na nossa vida, tenhamos fé. Ele vai estar lá nos segurando. Vamos fechar os nossos olhos. Na presença do Senhor Jesus, que nos falou hoje. Imagine agora o bom pastor. Imagine agora Jesus que está perto de você. Jesus que nesse instante te convida a seguir. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de se aventurar, de se expor, de sair do seu lugar de conforto. Porque você pode ter certeza que o bom pastor cuida de você, que ele te conduz com a sua mão, que ele nunca vai permitir que seus pés tropecem em uma pedra. Ele não vai te deixar no vazio, na insegurança, não vai permitir que o medo tome conta de você. Confie sua vida nas mãos do bom pastor, e a sua vida estará segura para sempre. 1562. Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus